venho hoje de uma forma tão diferente, né, do que eu estou acostumado a vir aqui. E trago também um abraço e as orações do nosso querido pastor Carlos Alberto, pastora Sueli e a família deles, que sentem junto com a gente este momento inesperado na nossa agenda. Ouça aqui, momento inesperado na nossa agenda, um momento que nós não prevíamos, mas sabe, irmãos, como eu tenho gratidão em pertencer à comunidade da graça, a família comunidade da graça, que mais do que uma placa pendurada na parede, nós realmente vivemos como uma família. E a prova disso é o fato de vocês estarem aqui, é o fato de que muitos de vocês, e eu sou grato a Deus, e alguns fizeram isto sem pensar desta forma de receber retribuição, mas Deus, que tudo vê, que tudo sabe, e que não permite que nenhum homem o vença no dar, vocês que socorreram a Rita, o Lucas, a Rebeca e o Felipe. Eu sei que alguns de vocês mandaram entregar pizza. Irmãos, eu sou grato a Deus em pertencer a esta família. Minha esposa vinha relatando para mim no carro a história de que ela acabou lendo de alguns livros, e ela já está lendo isso há tempo, não foi de agora, mas ela lia e ela vinha contando para mim o relato de alguns livros que ela leu nos últimos meses, e alguns livros tratavam a respeito de esposas de pastores que depois do falecimento do pastor foram largadas, esquecidas e caíram no mar do esquecimento, porque elas eram anônimas. Elas não tinham nome. Elas eram a esposa do pastor. E eu quero dizer algo, tanto para aqueles que estão assistindo em casa, como para aqueles que estão aqui, que não é isto que ocorre entre nós. Não é isto que ocorre entre nós. Nós nos amamos, nós nos protegemos, nós nos socorremos. Nós queríamos que todos vocês estivessem lá no velório, mas primeiro que eu só fiquei sabendo do velório 5 horas da manhã. Né? Não sei o que os irmãos fizeram, se compraram o cemitério, pagaram dinheiro para o coveiro, sei lá o que eles fizeram, mas deram um jeito. Porque até então, até onde eu sei, não se tem velório. Mas aprove a Deus que houve. E nós pudemos dar a despedida do nosso amigo. Embora, no domingo que vem, nós queremos fazer um relato. É bíblico isto. Não é cultuar mortos, viu, irmãos? O Cleiton não está mais entre nós. Ele descansa no Pai
e um dia ressuscitará junto com a gente e estaremos juntos para toda a eternidade. E eu não quero entrar aqui em discussão teológica, eu mencionei isso lá no velório e vou repetir aqui. Eu poderia ter nascido em 1300. Eu poderia ter nascido no Xingu, graças a Deus, nada contra quem está lá. Eu poderia ter nascido na Bósnia. Eu poderia ter nascido no Canadá, na Inglaterra. Tem um cara de Lorde, não tem, irmãos? Entendeu? Então, mas aprove a Deus que eu nascesse na Zona Leste. Um covil de corintianos. E que tivesse o privilégio de desfrutar do nosso relacionamento e convivência. Isto para mim é porque Deus está nos preparando, porque na eternidade, aonde Deus vai nos colocar em um lugar que nós vamos nos encontrar novamente. Porque lá haverá bilhões de salvos. Não dá para falar com todo mundo, mas eu sei que eu vou encontrar vocês lá, meu amigo Cleiton. Lá eu vou encontrar tanta gente que eu tive o privilégio de conhecer enquanto eu vivi aqui na terra. E eu queria fazer um pedido para vocês, duas coisas importantes. Foi um negócio louco. Irmãos, para mim foi um dos velórios mais difíceis que eu fiz na minha vida. Importantes. Foi um negócio louco. Irmãos, para mim foi um dos velórios mais difíceis que eu fiz na minha vida. Porque eu não podia abraçar, a Rita não pode receber abraço, viu, irmãos? Ela não pode, ela está com uma imunidade baixíssima. Mas quando eu vi, eu já estava abraçando. Quer dizer, eu estava cometendo um erro ali. E aí eu já logo me afastei. E Rita do céu. Então deixa eu fazer um pedido aqui. Na semana que vem, nós cremos, se tudo andar, né, nós estamos vivendo a época do Band News, em 1 minuto tudo pode mudar, mas nós cremos que a Rita que está em casa assistindo, ela, Felipe, o Lucas, eles estarão aqui. Eu gostaria que você escrevesse num papel, de forma breve, objetiva, o que representa. O que é que você recebeu como um legado do Cleiton? E tem recebido da família deles? Escreva. E coloque num papel e entregue. Viu? Porque o que a gente não pode na semana que vem, porque ninguém transmite este vírus porque quer transmitir, irmãos. Misericórdia. A gente transmite de forma inconsciente, sem saber. Olha lá meu Ramiro, que provavelmente também está assistindo. Eu abracei o Ramiro no domingo. Sabe aquele excesso de liberdade que a gente tem? Aí quando eu vi, eu estava abraçado com o Ramiro. Parecia, posso dar um abraço? Aí, quando eu vi, eu estava abraçado com ele. Mas assim, eu não tenho nada. Você também não tem nada. Você não tem nada, eu não tenho nada. Então vamos se abraçar. E eu dei um abraço. Meu amigo, que saudade de você. Aí na segunda-feira ele me liga. Acordei com a garganta ruim. Fui fazer o teste. E deu positivo. Então, assim, ninguém transmite de forma intencional. Então, eu quero pedir algo a vocês. Aqueles que, porventura, este não é o momento, mas tem um ou outro que, de repente, quer dar. Você quer mandar alguma coisa? Manda, entrega no portão. Mas evite. Volto. Por que isso? E é difícil, irmãos. Primeiro, nós somos brasileiros. Brasileiro gosta de beijo e abraço. Amém? É verdade? Brasileiro gosta de beijo e abraço. Segundo, crente. Aí pronto, crente gosta de beijo e abraço. Só que é crente da comunidade da graça, que temos um DNA de Carlos Alberto, que gosta ainda mais de beijo, abraço e cheiro. Então,
Mas nós precisamos, como disse Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É fazer muitas vezes a coisa certa, mas da forma, na hora errada. Então eu quero pedir, na semana que vem, nós vamos ter um culto de ações de graças. Lembrar aquilo que me traz esperança. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Texto conhecido de todos nós, cheio de grandes ensinamentos. Amém? Se demorar para achar Gênesis, você vai tomar uma surra do Fábio lá na porta. Amém? Achou aí? O que está escrito aí? No princípio, criou Deus. No princípio, criou Deus. Deus está aparecendo como o princípio de todas as coisas. Repita comigo assim: Deus sempre precisa ser o princípio de todas as minhas decisões. Está aqui, irmãos, eu já estou há 2 meses pregando em cima de Gênesis capítulo 1 e não consigo sair. Não consigo sair do capítulo 1. E porque, irmãos, já ouviram falar a primeira impressão é que fica? Então o que eu percebo no livro de Gênesis é que Deus caprichou tanto no livro de Gênesis, que tem riqueza demais aqui. Então o Deus Elohim, o grande eu sou, o Criador de todas as coisas, ele começa dizendo algo para o homem. Eu preciso ser o princípio de tudo. Não faça nada sem primeiro ouvir a minha voz. Porque está escrito aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha, dá só uma paradinha aqui, abrindo um parênteses aqui. Qual foi a matéria-prima que Deus usou para criar os céus e a terra? Qual foi a matéria-prima? Nada, irmãos. Não tinha nada. O homem transforma as coisas. Deus cria as coisas. E olha que coisa poderosa. Deus usou o nada para fazer o tudo. Por isso eu e você, a comunidade da graça em José Bonifácio, agora não tem mais nada. Agora não tem mais nada lá. Ei, Deus usa o nada para fazer tudo. E ele registrou isso lá atrás. Lá atrás. Que é ele. Se alguém um dia, se na sua cabeça um dia, se um pai, uma mãe, um professor, um chefe, disse que você não vale nada, que você não serve para nada, alegre-se, porque Deus usou aquela pessoa para falar com você. Porque o nada não é nada para Deus. Eita! Repita comigo: para o meu Deus, o nada não é nada. Porque para Deus, do nada, Ele faz tudo. E você pode aplaudir a Ele por isso. Glória! Glória! Sequência. E a terra, leia aí. E a terra. Vamos, irmãos, leia aí. E a terra era. E o que mais? Que mais? Que mais? E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. Espera aí, alguma coisa está errada na sua Bíblia. Eu acho que o escritor
errou a ordem, que ele usou o princípio matemático, que a ordem dos fatores não altera o produto. Não é assim que a gente aprende na escola? Eu acho que ele errou a ordem. Não, ele não errou a ordem. Não, errou sim, pastor. Porque não tinha lua, não tinha sol. E a Bíblia diz, lá na frente, que Deus criou os luminares, Nena. Mas peraí, mas como que ele disse, haja luz, sem haver nem sol e nem estrela? O que é que Deus está querendo dizer para mim e para você? Primeiro ele disse que o nada para mim não é nada. E segundo agora, quem disse que para eu fazer a luz brilhar, eu preciso de sol, eu preciso de lua, ou eu preciso de estrela? Eu preciso estar com vocês. E a minha graça e a minha presença basta para vocês. Você entende o que é que Deus está falando com a gente? Porque nós, irmãos, nós condicionamos avivamento, a gente condiciona Deus a agir. A gente diz assim, que quando ocorrer, quando tiver, ou então não ocorreu, porque não tem mais, já teve, já passou, precisa disso. Não! Não! Levante sua mão direita para os céus. Diga assim, eu sou a presença de Deus manifesta para minha casa, para minha família, para onde eu moro e para este bairro. Eu sou a manifestação da luz de Deus. E eu me basto. Não é por causa de você, mas é por causa daquilo que está dentro de você. Irmãos, ouça com muita atenção. Quem conhece a história da igreja, né? Vamos trazer um pouquinho mais para perto. Quando John Wesley morreu, disseram, acabou. Nós nunca vimos alguém tão santo, tão ungido, tão preparado como John Wesley. Ele alcançou 100 mil almas. Irmãos, nem o apóstolo Paulo, nem Pedro havia alcançado 100 mil almas. John Wesley morreu. Sabe o que aconteceu? Eu desafio você a encontrar um país no mundo que não tenha uma igreja metodista. Fala para mim, um país no mundo que não tenha uma igreja metodista. Sabe por quê? Porque a semente que caiu em solo fértil se multiplicou, cresceu, cresceu, cresceu e cresceu. Podemos aplaudir ao Senhor por isto? Irmãos, o mundo parou e chorou quando John Wesley foi recolhido pelo Senhor. A igreja metodista continuou crescendo. Mas aí falaram, quando é que nós nunca mais teremos alguém como John Wesley? Passa anos. Deus levanta alguém chamado Charles Finney. Este homem, antes de morrer, havia alcançado 1 milhão de pessoas. Você tem noção? Paulo não havia alcançado isto. E nem John Wesley havia alcançado isto. Quando Finney partiu, ele havia alcançado 1 milhão de pessoas. Finney partiu. Quando Finney partiu, disseram, nunca mais, isso aí foi um recorde, não tem mais, acabou. Quem curtiu, curtiu, mas este tempo acabou. Deus pega do nada, daquilo que parece ser o fim, e abre um novo começo.
Não vai dar tempo de eu tratar isso aqui, mas é um negócio louco. Quando a gente coloca Gênesis e Apocalipse juntos, eles se completam, eles se fecham. Olha que coisa louca. O primeiro livro da Bíblia faz paralelo com o último. Sabe por quê? Porque para Deus nunca tem começo, não existe meio e nem existe fim. Ele disse para Moisés: eu sou o grande eu sou. Charles Finney morreu, 1 milhão de pessoas pensaram, acabou. Passa alguns anos, Deus levanta um outro homem, chamado Billy Graham. Este homem, irmão, este homem alcançou em vida 2,5 milhões de pessoas. Quantos ele alcançou? 2,5 milhões de pessoas. Detalhe, para Deus usar, tem que morrer. Nem sempre. Volto. Deus é Deus e continua trabalhando, e Ele trabalha do jeito que Ele quiser. Billy Graham estava vivo ainda. Deus levanta um outro homem, chamado Reinhard Bonnke, que enquanto Billy Graham estava velhinho, falaram assim: nossa, ficou velhinho cocoroco, mas agora, Deus, para levantar alguém, primeiro ele precisa morrer. Não existe, ninguém pode condicionar Deus. Viu? Por isso que a luz foi criada sem o sol, porque a gente acaba condicionando. Deus vai fazer quando? Deus vai fazer quando? Não, irmãos, não existe quando para Deus. Existem pessoas que dizem assim: Senhor, eis-me aqui e usa-me a mim. Usa-me a mim. Aí o que ocorreu? Reinhard Bonnke, olha, o recorde tinha sido 2,5 milhões. Vem Reinhard Bonnke, e antes de morrer, ele havia alcançado 70 milhões de pessoas. Por que isto? Eu e você temos o privilégio. Nós estamos vivendo a época do poderoso avivamento, aonde Deus é o centro de todas as coisas. Olha a diferença, irmãos. Olha, M. Macpherson, quando partiu, acabou a quadrangular, acabou, é o Angel Temple, né, nos Estados Unidos, acabou, só tinha lá. Quando ela partiu, sabe o que ocorreu? Eu desafio, não sei quantos conhecem, M. Macpherson, eu desafio você a encontrar um país no mundo que não tenha uma igreja quadrangular. Irmãos, vocês decidem o que é que vocês vão fazer com o legado de um homem que amou o Senhor até o fim. Eu e você vamos decidir o que é que nós vamos fazer. Pastor, estou indo embora, não vejo a hora. É? Você está perdendo a oportunidade de viver algo poderoso que Deus plantou neste lugar, e a divina semente vai dar o seu fruto. A divina semente vai dar o seu fruto. E agora eu quero passear aqui para não ficar só naquilo que eu estou falando. Vamos dar uma passeada aqui em alguns textos das Escrituras. Vamos lá, abra lá. João capítulo 19, nós vamos passear aqui por vários rapidinhos. João, você é bom de Bíblia, abre. Se não, só anota e depois você vê na sua casa. Mas eu queria que você fixasse os seus olhos. João capítulo 19, verso 30. Diz lá: tendo-o provado, Jesus disse, olha, modelo Jesus. Está, achou lá? Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado, concluído. E com isso curvou a cabeça. Repita comigo assim: o meu modelo
é Jesus. E quando o Senhor me recolher, os céus precisam testemunhar que eu vou dizer: está consumado. Irmãos, a gente sempre quer fazer mais, mas eu e você não sabemos quanto tempo a gente tem. Por isso, curta sua esposa, curta seu marido, brinque com seus filhos, se divirta com aquilo que você tem, valorize o que você tem. Entretanto, entendendo que eu e você, isto é tudo presente de Deus, e nós temos uma missão, somos soldados de Cristo. É um cantiquinho antigo que dizia assim: trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é o quê? É orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhe para Deus. E é trabalhar para Deus quando você sai para um parque do Carmo para jogar bola com seu filho, quando você toma um sorvete. É trabalhar para Deus quando você vai para uma academia com uma camisa: Jesus é minha alegria. Quando você pega um ônibus, quando você está lá servindo aqueles que mandaram uma pizza, que mandaram entregar, que socorreram o órfão, a viúva. Isto é o que a Bíblia chama de verdadeiro jejum. Verdadeiro jejum, a verdadeira religião, irmãos, é socorrer o órfão e a viúva, é bíblico. E quando você faz isso, você está adorando a Deus, socorrendo as pessoas, evangelizando as pessoas. E quando parece que tudo acabou, quando parece que a terra está sem forma e vazia, ouve-se uma voz que diz: e haja luz. Como eu e você precisamos olhar para o aparente caos. Nós estamos vivendo de forma eclesiástica um caos aqui na comunidade da graça. E está parecendo que a igreja está sem forma. Entretanto, e disse Deus para a comunidade da graça em José Bonifácio, e disse Deus: haja luz. Haja luz. Vocês não dependem de um homem, nem de uma mulher, nem de um apóstolo, nem de um anjo, nem de um arcanjo. Vocês dependem daquele que disse: eu sou o grande eu sou. Aquele que disse para Paulo: a minha graça te basta. Glória! Nós precisamos, irmãos. Ou então, sabe, Tico, então a gente rapa o cabelo, vamos lá para a Praça da Sé, vamos lá vender e, para com isso. Sentimos. Era um dos meus melhores amigos. Mas a missão, o que Deus planejou para ele, não foi o Covid, irmão. Me perdoe. É o entendimento meu. Imagina, e tantos, estou vindo para cá, e um monte de acidente na Fernão Dias. De lá para cá, não foi Covid, pelo menos 3 pessoas morreram. De lá da Fernão Dias para cá. Tem coisa que nós só vamos entender na glória. Quanto tempo de vida eu e você temos? Não sabemos. Por isso, vamos lá, a sequência do texto. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Diz lá: combati o bom combate. E o que mais? E o que mais, irmãos? Na minha versão, na NVI, quem tem NVI está dizendo assim: e terminei a corrida. Em alguns está invertido, né? Guardei a fé e terminei a corrida. Na minha está, qual é a versão que vocês colocaram aqui, combati o bom combate. Está aqui, igual a minha. E terminei a corrida. Levante sua mão direita para os céus e olhe para mim. Olhe para mim. Se você crê
que eu não vim aqui para aplauso de vocês e nem para mexer com as emoções. Se você crê que você está ouvindo a boca de Deus para você, que isto daqui é palavra de Deus, Deus está dizendo para mim e para você: eu, o Senhor, espero que você corra a corrida até o fim. Deus está dizendo para você: o que eu espero é que você corra a corrida até o fim. E os que creem, aplaudam ao Senhor. Glória! Irmãos, correr cansa, correr tem obstáculo, correr exige tudo da gente. Não é entregar meia boca, é entregar tudo para correr. Outro texto, Filipenses, nós vamos passear aqui para a Bíblia. Filipenses capítulo 1, do verso 3 ao 6, diz, Filipenses capítulo 1, no verso 3 ao 6, agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, Paulo falando, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Agora, o que eu tinha para fazer aqui eu já fiz. É isso que Paulo está falando para os irmãos? Foi desde o primeiro dia até o dia em que ele escreveu lá. Tem gente que começa, irmãos, e quando tem as surpresas, as adversidades, o que tem matado muita gente não é o Covid, não é vírus, não é a má notícia, não é o câncer. Sabe o que tem matado muita gente? Não é o desemprego, não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é a Dilma. Sabe o que tem matado muita gente? A reação diante da má notícia. A gente pega a palavra de Deus que diz: eu sei que o meu Redentor vive. E eu vou começar e vou até o fim. Amém. Outro texto, abra sua Bíblia, em 2 Reis, e esse é o último texto aqui. 2 Reis, capítulo 13, verso 16, texto conhecidíssimo de todos nós. Segunda Reis, capítulo 13, verso 16. Vou pegar de forma literal aqui. Eu ia contar, mas vou pegar de forma literal. O rei Jeoás, rei de Israel, deixa eu dar só explicar o contexto, estava sendo afligido pela Síria. Os inimigos estavam se levantando e perturbando, tirando a paz e querendo destruir o rei de Israel. E aí, o rei de Israel vai até o profeta Eliseu para Deus falar com ele. Irmãos, tem gente que tem olhos, mas não vê, e tem ouvido, mas não ouve. Irmãos, como eu e você precisamos entender. E disse, isso significa, lá voltando para a gente, e disse Deus, como eu e você precisamos parar para ouvir a voz de Deus, não se apoiar no nosso entendimento. Eu decidi ir, eu decidi. Meu irmão, vá às favas no que você decidiu. Você precisa ver o que é que Deus disse. Se Deus disse fica, fica. Se Deus disse vai, vai. Mas tem que ser Deus. Diz lá, não se apoie no seu próprio entendimento. Não estou entendendo. Mas Deus, que tudo vê, que tudo sabe, nunca perdeu o controle da história. Negócio louco, irmãos. Quando a igreja mais cresceu, lá o Império Romano, diferente, olha só, Alexandre o Grande, um grande conquistador, quando ele morre, sabe o que ocorreu? Uma disputa pelo poder. Os 4 generais, ao invés de darem continuidade, sabe o que ocorreu? O império morreu junto. Eles tinham conquistado quase que o mundo inteiro. O cara, ele é chamado, Alexandre o Grande, de o imperador imbatível. Fazem um paralelo dele com Davi, porque ele nunca perdeu uma batalha, Alexandre o Grande.
Assim como Davi, o rei Davi, nunca havia perdido uma batalha. A diferença, quando o rei Davi morreu, Deus mostrou que era Deus quem estava no negócio. Quando Alexandre o Grande morreu, sabe o que ocorreu? Os 4 generais ficaram lutando entre eles e o império morreu. Deixa eu dizer uma coisa, ou a gente entende que é Deus que está nesse negócio, irmãos, ou nós estamos brincando de clubinho. E nós não somos um clube, nós somos uma igreja. Nós somos uma família que se socorre, que se ajuda. Quando um perde, o outro perde. Quando um cai, todos caíram. E quando um se levanta, todos se levantam. E quando um vence, todos vencem. Porque nós somos uma família. Olha lá aqui, você entendeu o contexto aqui? Vem lá o rei pedindo socorro. Ele pediu socorro. Foi no lugar certo? Foi. Olha o que aconteceu aqui, verso 16. Pegue o arco em sua mão, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu o pôs nas suas mãos, o pôs sobre as mãos do rei, e lhe disse, para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os amorreus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão quantas vezes, irmãos? Quantas vezes, irmãos? E o que aconteceu aqui? Golpeou 3 vezes e... O que é que as más notícias têm feito com muita gente? Tem levado as pessoas a parar. E quando a gente para, irmãos, a gente morre. Quando a gente para, a gente impede Deus de agir. Olha a sequência do texto, diz, o homem de Deus ficou irado com ele, irado. Quando a gente para, irmãos, mas, eu já fiz o suficiente, minha missão, já ouviram uma frase? A minha missão lá já acabou, o que eu tinha para fazer lá eu já fiz. É mesmo? Isso é da sua cabeça ou é Deus que disse isso para você? Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Há caminhos que ao homem parece direito, agora eu não sinto mais. Não é mais a mesma coisa. Não, Senhor, faz algo de novo e faz melhor, faz mais intenso. Tu és um Deus que é de glória em glória, de honra em honra. Irmãos, está nas nossas mãos. Nós vamos colocar 3 flechas e parar. Deus, o profeta representa Deus aqui. O profeta ficou irado, sabe por quê? Porque o rei de Israel perdeu a empolgação, perdeu o entusiasmo. Eu sei, irmãos, nós estamos enlutados ainda dói, irmãos, o coração ainda chora, o coração ainda sangra, mas existem bilhões que estão se perdendo hoje. Eu sei que um dia eu encontrarei o Cleiton, mas eu e você não sabemos se encontraremos aqueles que estão passando na rua, aqueles que são os vizinhos, aqueles que são nossos parentes. Irmãos, cuidado, não pare quando não é hora de parar. Não perca o entusiasmo quando eu agora preciso olhar para a adversidade e dizer, Senhor, faz de novo, levanta-me de novo, levanta-me de novo. Eu e você temos o poder de decidir o que é que vai acontecer com o legado semeado e depositado neste lugar. Pastor Fábio, que foi quem pregou hoje, lá em São Mateus, e eu fiz só a parte da ceia. A gente, quando faz redação, quando vê um livro, né, tem aquela coisa, a parte da conclusão, né? Conclusão. Se eu pudesse resumir tudo e fazer uma conclusão da mensagem, ele soltou uma frase lá que para mim aquilo ali bastou. Se você me perguntar o que ele pregou, o resto eu não lembro. Entretanto, todavia, ele soltou uma pérola ali que para mim foi ouro puro. Ele disse o seguinte, que os estudiosos de comportamento dizem
que se ele ficar do seu lado durante 5 meses, acompanhando tudo que você fala, ele pode escrever o que é que vai acontecer com você nos próximos 5 anos. Vou repetir. Os estudiosos de comportamento, baseado em estatística, dizem que se ficarem do seu lado durante 5 meses, ouvindo o que sai da sua boca, o que é que você fala no trabalho, em casa, na igreja, na célula e diante do que está acontecendo com você hoje, eles dirão aonde você estará daqui 5 anos. Vamos ficar todos de pé. Se a banda pudesse vir aqui. Irmãos, pega a Bíblia, irmãos. Pega a Bíblia. Pastor, não trouxe a Bíblia. Está no celular, filho, está no celular. Pastor, não trouxe nem o celular. Misericórdia, né? Então pega a mão e põe no coração. Pega a Bíblia e põe no coração. Pega a mão e põe no coração. Tem um texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Acho que projeta aí, só na projeção. Não precisa abrir, não. Não abre, não. Abre, não. Eles vão projetar aqui. Eu quero que você mantenha a Bíblia guardadinha aqui, ó, segurando no coração. Tem um cantiquinho da... vamos entrar no compreendo, não compreendo os teus caminhos. Vocês chegaram a pegar? Aí. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Dá para projetar para mim? 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Um texto famoso, conhecido, clássico, deve estar aí no literal. Mas na versão, não sei se você tem aí a versão corrigida e atualizada, não na NVI, versão corrigida e atualizada, que diz que eu e você precisamos ser firmes e constantes. E fazendo uma conclusão de tudo aquilo que eu compartilhei aqui, irmãos, não condicione o agir de Deus a uma pessoa. Ele é Deus. Deus tem um plano e um projeto. Irmãos, a gente não caiu aqui de paraquedas. Você está aqui por causa de um projeto eterno de Deus. Nós temos uma carreira a correr. E nós precisamos, como nosso modelo Jesus, um dia dizer: está consumado. Corri a carreira e guardei a fé. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi, não está e não será fácil. Mas ele disse: eu venci, Rogério. Eu venci. E porque eu venci, vocês podem vencer também. Quando o imperador e vários imperadores romanos, e eu tive o privilégio de conhecer o Coliseu Romano, quando vários imperadores romanos falaram assim: nós vamos sepultar o cristianismo aqui nesta arena. Sabe o que os historiadores não cristãos dizem? Que a grande crise do Império Romano é que, olha o que eles faziam: eles colocavam pele de animais nos cristãos, e depois, quando eles soltavam os animais, os leões iam, porque imaginavam que eram ovelhas, que eram vacas, que eram animais, e os leões iam lá para devorar os crentes. Mas olha que coisa poderosa, irmãos. A grande crise do imperador romano, que quando terminava, ele saía para andar entre os corpos. E sabe que os historiadores relatam? Que quando ele passava pelos corpos, ele via sorriso no corpo de todos os cadáveres.
Você tem noção do que é isto? Quando o diabo diz que parece que terminou, foi a época que a igreja mais cresceu. Porque ele nunca perdeu o controle da história. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Eu amo meu amigo Cleito e um dia vou encontrá-lo. Mas nós não estamos aqui por causa dele. Nós não estamos aqui por causa dele. Nós estamos aqui por causa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sabe o que Deus espera de mim e de você? Sede firmes e constantes e sempre abundantes. Mas eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer aqui. Cuidado em dizer que você fez aquilo que os céus dizem que ainda não acabou. O rei de Israel, ele era rei, e ele disse: já fiz tudo. O profeta fica nervoso e disse: você poderia ter destruído totalmente os seus inimigos, mas por causa disso, eles retornarão e ferirão a nação de Israel por sua culpa, porque você parou quando não era para parar. Irmãos, como nós precisamos ouvir a voz de Deus. Não pare, só pare quando Deus disser parou, parou. Se ele falar parou, aí pare. Mas se ele não falar, meu irmão, não ouse parar quando é tempo de guerra, quando é tempo de luta, quando é tempo de arregaçar as mangas. Senhor, soldado Fábio se preparando, soldada Cris se preparando, soldado Tico, soldado Eliane, soldado Deon, eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se a tua vontade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Levante, ó, mão aqui, ó, Bíblia no coração, e a outra mão levantada para os céus, e cante isso, porque dele, que dele, ei, porque dele, porque dele, porque dele.